Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Murali Manohara Nandalala. Boa noite, aqui iniciando uma live junto com a Combicura para falar das últimas novidades que nós temos na operação de Brotas, uma operação de transição que termina dia 12. As novidades também aqui em Cunha, o planejamento do futuro, já que a gente logo abre, retoma as vivências de conscientização no Vale da Rainha, agora em Cunha de novo, não mais em Camanducaia, e conversar um pouco mais dessa estratégia de maneira geral que toma conta agora nesse início de jornada das Mestras Búfalas. Eu sei que de uma certa forma é um fim de jornada, porque a gente tem também esse prazo judicial que chega ao fim. Só que a gente não pode esquecer por um minuto sequer que a vida delas começa agora. Então a gente precisa cuidar delas. E além delas, 55 mestres cavalos. Eu vou chamar aqui a Combicura. Não tenho certeza se eles já estão aqui. Um pouco mais. Mas já quero deixar para vocês a notícia de que aqui... E aí, tudo que bem? alegria, deu certo. Tudo bem? Tudo bem, querida? Tudo bem, muito feliz, Rafa, que deu certo a gente fazer hoje. Eu não comentei ainda, mas eu vou falar aqui para você em primeira mão, que era para ser ontem, né? E ontem, aquela hora que a gente falou rápido, eu estava indo em São Paulo. Sim. E eu falei assim, eu vou só descansar um pouco, que depois eu tinha uma meditação às 8 da noite no portal, depois uma oração às 9. Falei, vou descansar. Eu dormi das 7 horas da noite até, 10 para 7, até as 5 da manhã de hoje. Eu apaguei total. Então, que bom que passou para hoje. Estou muito feliz que a gente está aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paty. Boa noite, querido. A gente ia fazer, só para quem não sabe, né? A gente ia fazer essa live ontem, mas por muitas coisas de vocês e da gente, a gente não conseguiu. Então, boa noite. Que bom que a gente está podendo fazer hoje. Deu certo, deu tudo certo, então graças a Deus. Exato, tá tudo lindo. E coloquei, Rafa, a gente foi falando de tantas coisas ao mesmo tempo, por aqui tá tudo muito agitado, eu sei que por aí também. Então eu coloquei o título da live só como notícias, noticiário, algo para realmente a gente poder falar um pouco das novidades. As pessoas têm perguntado muito a respeito das mestras búfalas, dos mestres cavalos. E também questionado como que é essa vida que vai agora. Ou seja, as pessoas começam a realmente atinar e falar que maravilha que aquilo acabou, só que agora a gente também tem um custo alto de operação. E aí é uma boa a gente falar um pouco de vocês enquanto parceiros também. Pensei nisso. Então, Rafa, eu posso te apresentar, como apresentar toda a Combicura, como amigos, como pessoas que são inspirações para nós, pelo que vocês fazem pelo planeta, pelas pessoas, pelos mestres animais. Falar a respeito de valores que vocês exibem, não só com os mestres animais, mas também com pessoas, da inteligência, da sabedoria de vocês, desse potencial que vocês têm e livremente compartilham sobre o que é a humanidade que a gente acredita. Então, é óbvio que a gente pode falar dos queijos, à base de plantas, dos cursos, de tudo isso, mas eu gostaria que você apresentasse mais nesse âmbito de repente comercial e falar um pouco nesse sentido, porque o que eu tenho para dizer é simplesmente experimentem qualquer tipo de proposta que a Combicura colocar, porque vem de pessoas que estão pensando, intuindo, sempre baseado em serviço, em como servir o outro, de forma indiscriminada. E qualquer aspecto da vida que nasça desse lugar, para mim, é tão grandioso que já me abre o desejo de querer estar perto. Agora eu deixo para o Rafa se apresentar de outra forma. Graças, Rafa. Gratidão, Paty. Então, a gente quer que eu me apresente para quem não conhece, que segue vocês que não conhecem a gente. Por exemplo, sim, acho que Então, gente, a gente é Combicura, se vocês não conhecem, meu nome é Rafa. Vocês veem muita Dai, praticamente ela aparece mais do que eu, nos rios, né? Eu sou a pessoa que filmo mais e pouco estou na frente. Ela é a pessoa que fica mais na frente e não filmo, né? Enfim, a gente tem essa divisão do trabalho aqui. E ela está trabalhando ali, inclusive não pôde participar, porque a gente está lançando, né? A gente lançou no fim do ano passado nosso
curso de culinária completa, que é o curso de introdução, mas não só o curso de introdução, é um curso de culinária, e ele vai ser um curso bem completo, com muitas receitas, e é uma produção própria, então a gente filma, a gente edita, a gente faz todas as coisas, né? E, e ele vem dentro de outros cursos que a gente dá, antes presenciais, né? A gente viajava através da Kombi, fazendo cursos de culinária, passando a consciência para as pessoas sobre o porquê da culinária vegana e também ensinando como fazer na prática, né? Estimulando a vontade da pessoa parar com aquele hábito e modificar ele, mas também saber como fazer isso, né? Tá, agora eu quero, mas o que eu faço? Não, a pessoa fica perdida, né? E aí a gente trabalha com esse público há quase 10 anos, vamos fazer 10 anos esse ano. Então a gente vem viajando, vem fazendo esses eventos e há 5 anos, de 5 anos para cá, né, bem no meio do projeto, a gente migrou para o digital. E aí esse já é o terceiro curso nosso, né? Então a gente já tem bastante aluno, tem o curso de queijos vegetais. E aí parte da renda que a gente consegue com esses cursos, a gente destina ao santuário. Cada curso uma porcentagem. Esse específico são 20%, né, desse curso novo. Só que, assim, esse é um curso que ele não está aberto ainda para as inscrições de todas as pessoas. A gente abriu primeiro uma turma iniciante para os nossos alunos, os alunos anteriores, e para os apoiadores do santuário. E aí a gente vai realmente lançar ele só em março. O público aí já vai ter mais receitas, que ele ainda está sendo entregue, né? Ele é entregue em lotes, as receitas e as aulas, porque além das receitas, né, que a gente ensina, também tem uma nutricionista, Milena, não sei se está aí no vídeo, que é a nossa querida nutricionista, que ela tem aulas de como a pessoa vai fazer as combinações, o que ela tem que observar em relação à proteína, cálcio, B12, ferro, o que fazer quando está gestante, na infância. Então tem uma abordagem bem completa realmente para as pessoas conseguirem fazer uma transição saudável. É um curso todo sem glúten, né? Todos os nossos cursos são sem glúten. E aí, muito resumidamente, é isso. Mas essa é uma das coisas, né, que a gente faz, do que a gente é. Mas a Combicura, eu diria que a gente é um projeto ativista que tem uma empresa e através dessa empresa faz o ativismo não só nessa vez, né? Mas a concepção é bem generalista, né? A gente percebe que o veganismo em relação ao olhar para os animais de pecuária é essencial, mas também é essencial o que os cuidadores de cachorros e gatos fazem, também é essencial o que os movimentos que cuidam das pessoas fazem, né? Por conta de todo. E como tudo isso está interligado no mesmo problema, e que tudo está tudo interligado, não tem nada separado. Então, existem faces diferentes de um problema que a gente já tenta atuar mais especificamente sobre o veganismo, né? Mas a gente também é um projeto um pouco mais amplo e que tenta amplificar também essa ideia. Não que o veganismo tem que virar outra coisa que não é, mas que as pessoas observem de uma maneira mais ampla. Ao invés do veganismo também enxerguem outras coisas que precisam daquele mesmo olhar, com aquele mesmo cuidado que as pessoas têm. Acho que é isso. E agora, assim, se você quiser perguntar alguma coisa, mas eu também quero saber das novidades que estão acontecendo, o que está acontecendo com as búfalas, como que está, em que está essa aventura, essa missão de vocês. Sim, exatamente. Nossa, né, Rafa? Eu te agradeço porque você é tão parte disso, a Combicura é tão parte disso. Vocês têm feito tanta coisa há tanto tempo por elas, pelo Vale da Rainha em si, mas por eles todos. E como você falou, também no sentido mais amplo do veganismo, eu acho que quando a gente realmente acessa a compaixão, ela é indiscriminada. Ela é aquela compaixão que o budismo fala radical. Porque realmente, ou seja, ela vale para as pessoas, ela vale para os agressores, ela vale para... Então, realmente, ou seja, isso dá uma amplitude. Porque não é mais, ou seja, só um pedacinho. Eu sinto dó de quem sofre. Não, é uma compaixão por qualquer ser que esteja em sofrimento.
E como essa compaixão existe, existe também um chamado para ajudar isso. Sempre me cativou muito a respeito de vocês, esse cuidado que vocês têm com pessoas. E eu brinco, né, que o vegano que é especista é o vegano que absolutamente odeia o ser humano. Então, ou seja, ainda é um especismo, sabe? Ou seja, Claro. você cuida de todas as espécies, mas quando chega no ser humano, você fala, não, essa daqui eu quero que morra, essa aqui eu quero... E eu não... Não pode ser assim. Não, E exato. é uma coisa que, não, que amplificou de uma maneira esquisita, por exemplo, que eu não acho legal. Quando começa a acontecer, eu acho que é uma autocrítica que o movimento tem que ter e que ele consiga realmente ser um movimento, né? As pessoas conversem, entendam. E às vezes é importante olhar para aspectos que não estão tão relevantes naquele momento para ela, mas que vão realmente fazer com que seja mais transformador, tenha mais capilaridade. Capilaridade. As pessoas esquecem um pouco disso. Elas veem aquilo em grupos ou regiões ou centros. Aí você vai ter uma homogeneidade vegana, vai ter muita gente, ok? Só que quando você vai para a realidade de fato e vai entrando para o mundo, você vai ver que não, está bem antes do que deveria, né? Exato, exato. Então, eu gosto disso que você falou, gosto de tudo que você fala, mas em particular sobre a autocrítica, eu vejo que é um sinal de maturidade a gente poder olhar para a gente e ver o que a gente está fazendo de bom e o que a gente está fazendo que pode ser melhor, o que a gente está fazendo que não é nada bom e realmente canalizar algum tipo de esforço para mudar. Eu noto, Rafa, que esse movimento do veganismo como um todo, principalmente nesses desastres, então quando acontece, inclusive uma pessoa que comentou que, movida pela questão das mestras búfalas, ela firmou no vegetarianismo. E eu tenho certeza que caminhando no vegetarianismo, o veganismo também acena. E eu tenho certeza também que existem pessoas que vão direto para o veganismo. Eu vejo importante aqui que cada um que sinta o chamado seja nutrido e que a gente possa acolher e motivar e dar todo tipo de informação, instrumento e apoio. Isso o curso de vocês dá bastante. Porque outra vez, nesses momentos de desastre, infelizmente não é o único momento, a gente realmente se olha, porque é cortante, ou seja, a experiência é direta, você não tem como fugir. E aí realmente faz muito sentido que a gente olhe para esse movimento de novo, com essa autocrítica e fale o que eu posso fazer para aproximar pessoas, o que eu posso fazer para motivar a mudança nas pessoas. Porque, obviamente, a gente não tem santuários, e aqui eu me atrevo a dizer, no mundo, que consigam salvar todos os mestres animais se o consumo continuar existindo. Ou seja, não é nenhum tipo de paradoxo, é óbvio, por lógica é óbvio. E assim, eu vejo cada vez mais que é uma necessidade de realmente, não é uma mudança simplesmente na alimentação. E eu aí não falando a palavra veganismo para não ficar restrito nesse olhar, mas a mudança necessária que a humanidade tem que passar. Vamos falar isso. Qual a humanidade necessária que a humanidade precisa fazer para se tornar próspera de verdade, desenvolvida de verdade, abundante de verdade? Como é que isso pode acontecer para a gente realmente não ser o que aconteceu, né? Essa economia capitalista que vem desenvolvendo, crescendo, urbanizando, crescendo, urbanizando, crescendo, urbanizando, séculos, né? Nem tantos, recente dentro da história humana o que vem acontecendo, a industrialização, 300 e poucos anos, né? Sim. E você chega em um momento de que não é mais possível, porque o que a gente está falando é da industrialização da pecuária. O que é a luta do veganismo atual? A indústria tem toda a pecuária, ok, mas a indústria da pecuária, a industrialização. Ela industrializou tudo, a mineração, a produção de artefatos e tudo. E a alimentação deles também. A alimentação dos próprios bovinos também, dos próprios mestres animais. Não só tudo mecanizado. Então, e essa mecanização, ela gera esse olhar, essa forma de viver, de pensar o mundo, ela vai ter que ser modificada. Porque se ela não é modificada, aí o sistema que já está, ele vai ter um momento de colapso, porque ele não vai ser mais suficiente, ele não vai ser mais manter. Quando uma coisa não é sustentável, ela é insustentável, tem o que está avisando para o futuro? Vai chegar um momento
e que isso não vai dar mais certo e vai dar problema. Começou agora, né? Esse ano, as pessoas já estão começando a perceber, já está virando mais uma... Eu percebi isso no início da Combicura. Antes de sair para a Combicura, eu li um livro de um rapaz chamado James Luke. Deixa eu até pegar ele aqui. Esse livro aqui, ó. Sim. Pronto. Ele vai explicando como funciona, o que é o planeta do ponto de vista científico mesmo, é uma ciência aplicada, várias ciências, pegando vários conhecimentos, né? Geologia, biologia, todos eles, entendendo que é um planeta vivo. E que todos os ecossistemas são como órgãos de um corpo. E todos se relacionam e têm uma função global. Então, o Pantanal tem uma função global, a Amazônia tem uma função global. Não é uma função local, é global. Os manguezais, todos os sistemas. E o problema é que ele vai explicando que a gente está agredindo de tal forma o sistema que ele está entrando em uma doença muito grave. Então, o sistema, planeta, Gaia, está adoecida pela ação humana. E isso vai gerar um colapso, porque ela não vai gerar um colapso, não tem o que fazer. Sim. Então, a gente vai ter que modificar. A alimentação é uma das coisas essenciais. A forma de... Aí tem coisas que a gente nem tem muito o que fazer, mas que aí é mais uma questão política de Estado, que é como questão energética, né? É uma questão energética. A gente tem alguma coisa para fazer, ok, mas as pessoas vão ter que pegar carro de qualquer forma para fazer alguma coisa. Tem como reduzir? Tem, importante é. Mas o que vai solucionar realmente é uma política de Estado. É chegar ao Estado e falar, não, para de tirar petróleo, vamos agora investir em outras coisas. Tem coisas que não vão ser... Agora existem esses campos que são nossos, né? Que aí sim existe uma escolha e que a ação humana direta nessa cura que o planeta está precisando vira muito evidente. Uma das mais poderosas, na minha opinião, é a alimentação. Porque é a forma que a gente se... Não só a alimentação, né? O consumo de forma geral, mas a alimentação porque é a base da nossa experiência. E a gente pode modificando na nossa vida, vai fazer a gente ficar mais saudável, usar menos a indústria dos farmacêuticos. Aí a gente tem que estar nessa relação de individual, mas tentando coletivizar o máximo possível e modificando as formas que o ser humano tem feito para a gente poder estabilizar e ter uma humanidade, né? Em 200 anos a humanidade dá bem. Ela conseguiu. Mas ela vai ter que fazer isso. É esse que é o ponto. Então, ele vai ter que fazer uma grande mudança. E essa transição, como você falou, ou seja, pelas crises que estão acontecendo, a gente termina entrando em contato com isso de uma maneira mais direta. E isso remete, se a gente for um pouco honesto com a gente, remete a gente a pensar. Por exemplo, o que aconteceu em Brotas, o que aconteceu mesmo aqui em Cunha com os mestres bezerros, desastres climáticos, toda a questão que a gente está tendo das águas. E sem falar disso tudo, Rafa, eu também vejo que a gente, ser humano, se a gente verdadeiramente se olhar, nem mentalmente a gente está saudável com tudo isso de industrializado. Ou seja, com essa luz artificial que ninguém consegue mais ter ritmo natural, ninguém sabe mais que lua a gente tá. A gente não, simplesmente não... Você sabe uma coisa muito bonita das mestras búfalas? Elas são elas têm uma conexão muito forte com a água. E com a água, automaticamente, a gente está falando de uma conexão muito forte com a lua. Quando muda para a lua cheia, elas vocalizam mais. Mas elas não vocalizam para chamar umas às outras. Elas vocalizam simplesmente. Então, e elas fazem mais longo. Para a lua. E é tão bonito para a lua. E é tão bonito porque isso sempre me remete a essa conexão. Porque às vezes as pessoas dizem, hoje eu não estou me sentindo tão bem. Hoje, e de repente, a gente está, de alguma maneira, influenciado por essa lua também. Mas porque a gente perdeu todo o contato com a natureza, a gente não consegue mais encontrar as razões. E aí o que a gente faz? A gente vai para essa farmácia e simplesmente cala o sintoma, não faz indagações e vive como um zumbi. Então, outra vez, quando a gente entra a conviver com as mestras búfalas, com os mestres animais, ou simplesmente perto da natureza, faz a gente voltar
para onde a gente nunca deveria ter saído, que é um estilo de vida muito simples, esse estilo de vida que, como dizem, né, se descasca mais do que desembala. Então, tudo isso começa a ser um pouco mais, a gente cria esse gosto por cozinhar e desmistifica também. Eu vejo que algumas pessoas têm resistência para entrar na cozinha, como se cozinhar fosse algo ruim. Às vezes, Rafa, eu pondero se isso tem a ver com alguma questão que ficou para trás do próprio patriarcado, de colocar, de subjugar essas funções, especialmente para mulheres, e que isso causou um impacto na gente de se eu fizer isso, eu me inferiorizo, de alguma maneira, entende? Ou seja, algo no inconsciente coletivo. E eu também vejo que para essa transição acontecer, a gente tem que voltar para a cozinha. Sim. E tem que ter uma relação mais saudável com tudo isso. De outra forma, ou seja, é mestra búfala para lá, é desastre na Amazônia, é água para não sei aonde, é gente maluca, pirada. Então, eu preciso olhar. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque obviamente você tem um pouco de experiência, bastante experiência com essa questão das pessoas irem para a cozinha, né? Sabe que eu vejo sendo muito. Cada país vai. Eu acho que cada cultura, cada região vai ter uma relação. Né? A gente está falando do Brasil aqui, né? E um pouco da. Brasil, Europa, mas é muito essa coisa ocidental, esse pensamento que está aqui reinando. Outras culturas vão ter outras relações. Aqui no Brasil, tem um fato histórico que ele define todas as coisas que aconteceram depois. Não tem como. Que foi a escravidão. Porque a gente é um estado de 500 anos, em que a imensa maior parte desse tempo foi escravidão. A não escravidão é recente, perto do tempo do estado do Brasil, desse local que a gente chama Brasil. E aí, ali era a função do escravo, então é uma função menor. É uma função que a pessoa que não... Todo mundo quer se afastar, é uma das funções do escravo. Plantar, as funções todas, né, de construção, a mão de obra, né, que se diz, toda ela feita por escravos. Então, hoje elas são profissões e afazeres vistos dessa forma. Então, tem uma moça, um filho de uma moça de classe média alta, branca, de São Paulo, que bota os filhos numa boa faculdade, o filho um dia vira, sei lá, encanador. Ela vai ficar meio ofendida, ela fala, pô, meu filho virou encanador, eu queria que meu filho fosse médico, juiz, doutor. Ela teria orgulho. Agora, encanador... Não, mas aí, fazendo paralelo com a cozinha, é isso. Teve uma glamorização recente, mas há pouco tempo não existia antes desse Masterchef. Então a cozinha realmente era aquele lugar do encanador, de uma de alguma função subjugada. Subjugada, que era das pessoas, que era justamente da população escravizada. E hoje em dia, se você vê estruturalmente, a maior parte das pessoas que trabalham profissionalmente ainda são pessoas descendentes dessas pessoas. Então não é uma coisa que mudou tanto, e tá isso dentro da nossa própria sociedade. E aí esse momento que a população urbanizada precisa redescobrir a culinária que ele existia em todas as regiões do passado, tem esse olhar, e as pessoas têm que reconhecer e perceber isso na realidade de si mesma, da própria cultura, de onde veio, revisitar a cultura, revisitar o valor, olhar para ele e falar, é mesmo, ó, e começar a ver a cozinha, aí você vai cozinhando, aí você vai se redescobrindo, que é uma forma, é uma coisa natural da humanidade. Cozinha, todo mundo cozinha, sempre foi assim, sempre preparar comida esteve no centro das nossas relações. Sim. E quando a gente parou de fazer isso, a gente também tem um marco, ou seja, quando a gente começa a ir para esse industrializado, essa base de indústria que basicamente está permeando tudo, é como a gente também nota certos adoecimentos que a gente poderia evitar. Então, eu acredito que ambientes de desastre, casos de desastre, é óbvio que a gente gostaria que nunca tivessem acontecido. Mas a partir da hora que eles acontecem, eles precisam promover algum tipo de evolução na gente. Eu sempre penso isso, Rafa, porque se isso não existe, então na minha cabeça fica como se o que aconteceu e todo mundo que sofreu e todo mundo que morreu não teve lição nenhuma para ensinar. Então é como se, sabe, tudo aquilo fosse simplesmente jornal velho. Olha, você viu o que aconteceu lá com as mestras búfalas? Você viu o que aconteceu com o que quer que tenha acontecido historicamente? Ou seja, e a gente precisa olhar para tudo isso e realmente se perguntar
como que eu evito isso? Como que eu faço melhor? Qual é a minha ligação direta com isso? E aí esses casos vão parar, porque a gente, de novo, a gente não tem condição de resgatar. Ninguém tem, não é o Vale da Rainha, ninguém tem. Enquanto existe consumo, não tem como resgatar todo mundo, porque a engrenagem está funcionando. É. E aí eu vejo assim, em relação a essa questão do desastre, né? A gente está, né, também pensando em outro termo, né, em outra questão, nas próprias redes. Essas redes sociais todas que estamos, né, inseridos, elas vão fazendo com que os fatos dramáticos muitas vezes se ganhem alcance em um dado momento. Agora, Exato. ele é rápido, o hype, o tempo de aquecimento de qualquer tema hoje em dia é muito rápido. Você está falando de um tema muito, todo mundo. Aí daqui a pouco todo mundo está falando de outro tema. E as pessoas já não falam mais da guerra da Ucrânia. Exato. A guerra da Ucrânia continua. Não acabou. A guerra da Ucrânia. Não estou falando da mais recente. Sim, A sim, guerra sim. da Ucrânia. Sim. Todo mundo ficou falando. A guerra da Ucrânia simplesmente virou um assunto lá do fundo da notícia, que ninguém mais lembra. E aí o problema é esse também. É que os assuntos conversados e vão ganhando publicidade, eles também estão sendo uma manipulação de um algoritmo. Não é uma coisa livre. E isso também é um fator que a gente tem que pensar. Quando a gente olha para as coisas, não ser só assim, é sua culpa, é você, é indivíduo. Não é indivíduo, ok, a gente tem poder de mudar-se, sim, tem que ser. Mas tem questões que não são, são coletivas, porque são de massa, né? É de Sim, sim. milhões, é de bilhões, é coisas feitas para tanta gente, porque isso é a sociedade industrial capitalista que precisa de padrões. A fábrica ela é repetitiva, ela cria os mesmos hábitos. Então, por que todo mundo toma leite? Tanto, por exemplo. Daí estava vendo um documentário na Netflix, eu não vi ainda. Estavam falando sobre isso. Teve uma época nos Estados Unidos, em 1970, talvez, eu não lembro qual da data que ela falou, mas a produção de leite estava muito grande para o consumo. Aí o que foi? Fizeram uma lavagem, tanta campanha publicitária, junto com o próprio Estado de incentivo, explodiu o consumo, e que é esse consumo até hoje, então ele é incentivado. Isso é tudo incentivado com leis, é incentivado com o orçamento da União. Então, quando você vê esses orçamentos, né, que esses deputados estão fazendo, ali que está decidindo as coisas. A gente tem poder de mudar as coisas? Tem. Mas é ali que está a questão. Que as pessoas não podem parar e vai ter eleição municipal daqui a pouco. Sim. Vai ter eleição municipal daqui a pouco. E as pessoas ainda, eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar para isso. E eu, por autocrítica minha, comecei a olhar isso na eleição que entrou o Bolsonaro. Eu comecei realmente a voltar a pensar mais nisso, que eu vi como fica crítico. Sem dúvida. Mas, de agora em diante, percebendo o que acontece, a gente precisa realmente ter esses espaços, pessoas que tenham cabeças novas em espaços de representação política, para poder fazer leis, porque é as leis que vão resolver as coisas. Tem uma lei que, por exemplo, você, toda a alimentação infantil da escola tenha qualidades tais, seja orgânica, tenha tanto de verdura, tanto disso, uma alimentação melhor. Você pode... Tem tantas possibilidades. O Brasil mesmo tem tantas... Já tem políticas. Curitiba, você está no metrô, aí em alguns pontos de metrô você já tem lugares da prefeitura que as pessoas pagam o valor do hortifruti mais barato para a população que ganha menos na cidade. Eles que têm um cartãozinho, pode entrar, compra mais barato, e eles compram dos produtores da região. Sim. Só não acho perfeito porque não é orgânico, tinha que ser tudo orgânico, mas só em ser da região, de pequeno produtor da região, aquilo já vira uma economia. Então é isso que vai fazer essas modificações. São políticas públicas de transformação. Além, claro, das pessoas se educarem, fazer o que pode enquanto seres humanos
Sim, sim. Uma ONG, uma organização, elas têm um imenso poder, mas a gente não pode perder a noção de que realmente tem é uma coisa que vai acontecer. Vão entrar lá os vereadores comprando votos com corrupção e que vão aprovar leis ruins para as pessoas, para os animais, para o meio ambiente, para a floresta, para o indígena, para o meio ambiente, para aquecimento global, porque tudo isso vai fazer uma transição energética que é Estado e destino. Não tem como não ter a presença. Sim, sim. Enfim, são vários assuntos, mas tentando voltar para a situação de... Sim, sim, sim. Não, eu coloquei isso só realmente para que a gente pudesse, ou seja, eu vejo, Rafa, que a gente precisa incitar todo tipo de questionamento, sabe? Não adianta só a gente olhar o que acontece em Brotas, o que acontece por trás das porteiras e sentir dó, como se a gente fosse uma vítima que não tem salvação. Eu concordo com você, ou seja, das coisas que estão massificadas e da onde a gente, até por essa inteligência robótica, termina sempre vendo as notícias que a gente quer ver e não vê as notícias que a gente nem sabe, porque, ou seja, é como se a gente tivesse um perfil configurado virtual que nem a gente estava atento a isso. Sim. Então, eu concordo com isso, mas eu também concordo que existe ainda no ser humano um lugar de questionamento. E eu quero sempre, sabe, incitar que a gente questione. Questione porque a partir do questionamento, mesmo as coisas que absolutamente não fazem parte do que a gente tem hoje em mente, mesmo na nossa memória, mesmo referência, a partir de questionamento, a gente chega nesses lugares, independente de qualquer inteligência robótica que possa estar manipulando. Sim, claro. Então eu favoreço muito, sabe, que a gente não perca esse lugar. Eu hoje estava conversando com a doutora Eveline, na verdade foi uma conversa pelo WhatsApp rápida, uma outra referência, a pessoa que está à frente do jurídico hoje do Vale da Rainha, especialmente com casos dos mestres Bezerros de Cunha e também das mestras Búfalas de Brotas. É uma equipe, mas enfim, ela faz essa liderança. E ela estava comentando como é comum ainda as pessoas pensarem que elas simplesmente estão tomando um leite que a mestra vaca, que a mestra búfala, a mestra cabra, a mestra ovelha está livremente oferecendo. Sim. Ou seja, porque não... E como a gente perdeu a conexão, a Marcela, uma pessoa bastante querida, também estava nessa conversa, e como a gente perdeu a conexão de que, como mamífero, ou seja, isso é absolutamente... Só que essa consciência está tão dormida, independente da inteligência robótica, do algoritmo, as pessoas deixaram de questionar. E aí acontece uma coisa dessa, as pessoas não conseguem nem entender, mas por quê? Como que é abuso? Se ela tem leite para dar, como que é abuso? Então, precisa voltar nesse questionamento e entender o que acontece. Inclusive, no caso dos mestres cavalos, a gente tem até o dia 12, recordando todo mundo, até o dia 12 para cessar a operação de transição em Brotas. Pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário de fevereiro. Pelo Poder Judiciário, a gente não tem mais nenhuma data adiante. Até agora, a contabilização do transporte está em R$200 mil. Só para o Vale da Rainha, só para os mestres animais que vêm para o Vale da Rainha. Fora isso, existem funcionários, veterinários, exames, farmácias, tudo isso acontecendo lá o tempo inteiro. Ou seja, nesses 3 meses. A gente tem, nesse planejamento final, para retirar de lá, mais de 100 mestras búfalas e 55 mestres cavalos. Se a gente olha para tudo isso, mesmo no caso dos mestres cavalos, simplesmente dizendo, eu não monto a mestre cavalo, então isso daqui, lamento muito, mas eu não tenho ligação com isso. Eu quero lembrar que muitas vezes a tração é usada no plantio de vegetais. E aí entra em toda a conversa, de novo, da gente se questionar e a gente ter muita humildade, mesmo enquanto vegano, ou enquanto como cada um se determina no caminho, se define no caminho, muita humildade, porque a exploração está num grau que muitas vezes a gente nem sonha que por trás daquele alface tinha alguma coisa. Isso não quer dizer que a gente então vai olhar e falar, perdeu tudo, já não tem mais jeito. Não é isso. Significa simplesmente que a gente vai ter que usar mais esforço. Mais esforço para despertar, mais esforço para questionar, mais esforço para não passar por esse planeta destruindo tudo que está em qualquer lugar. E buscar compreender, né? Isso. Mais esforço e também, assim, uma coisa que a gente até fala sobre a questão do nosso curso, que a gente pensou em dar quando a gente estava
a gente passou muito tempo desenvolvendo, né? Muita conversa, muito que queria ter para que realmente ajudasse as pessoas a pensar de uma nova forma, além da culinária, né? E aí uma questão que me veio, que a gente observou, é que as pessoas ficam muitas vezes sós nesses processos, sozinhas. Elas estão, às vezes ela mora, quem está vendo a gente, ou enfim, uma pessoa que está passando por isso, ela está numa cidade, ela está começando a modificar a alimentação ou começar a despertar isso, só que daqui a pouco a melhor amiga dela, a mãe dela, a família dela chama, vamos fazer um churrasco. Aí ela vai. Aí daqui a pouco ela, não, eu não quero, mas o ambiente, ela não convive com outras pessoas que fazem outras coisas de outras formas. Isso às vezes parece que não é tão importante, mas é fundamental. Ajuda muito. Porque a gente tem a questão da egrégora, né? Então a casa, quando a pessoa faz uma modificação da alimentação, a casa, aí fica tudo mais fácil. Quando é uma pessoa na casa, já é mais difícil. Então, por exemplo, em relação a isso, a gente criou no curso a comunidade, que é justamente isso, a comunidade dos alunos, das pessoas conversarem sobre esses processos, terem, trazer mais união, né? As pessoas compreendem, eu estou passando por isso. E aí esse fortalecimento vai ajudando a pessoa a manter, nem que seja online, uma mini egrégora ali, né? Uma parte do que ela está fazendo, que seja de uma outra perspectiva, né? Que pense de outra forma. Porque realmente é isso, é muita informação, essa era, tem muita informação. Então, acontece muito veganismo, muitas pessoas que vão para o veganismo, infelizmente, muitas vezes voltam. É muito mais normal do que não, infelizmente. E muitas vezes é porque a pessoa não realmente, eu vou fazer uma mudança na minha alimentação. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que tomar consciência do que eu estou fazendo. Não adianta ser só... Pô, ia ser tão rápido, né? Mudar só o cardápio do iFood. Pode a pessoa até fazer isso, mas eu sinto que não vai ser algo que vai fixar na vida dela. Entende? Porque daqui a pouco vem um adoecimento, às vezes ou vem um desequilíbrio, aí ela vai falar, não, é alimentação vegana, não pode. Tenho que comer carne porque está faltando, porque... E não era isso. É porque ela estava fazendo de uma maneira muito desequilibrada. E acontece. Sim. Então, e aí, Rafa, falando disso... Desculpa. Perdão. Não, é só isso. Sobre esse dizer... saber o que se está fazendo, porque é uma tomada de consciência que depois da consciência vai ter que ter uma adaptação longa de algo que é fundamental na vida, que é a alimentação. Não é uma coisa, eu mudei. Não, é muito profundo mudar a alimentação, mudar a forma de... O veganismo faz uma mudança muito profunda dentro da gente. Você começa a ver o mundo de outra forma, você já não está mais vendo um presunto, você está vendo um corpo de um bichinho morto e você começa a perceber e aquilo vai te dando novas sensações sobre aquilo que você não sentia. Você pegava como pegar um livro, pegar um negócio de presunto. Depois você já vai... Nossa, é diferente. A pessoa já vai sentir. Não é mais uma questão de pensar ou não. Aí essa questão do sentir, isso tem que acontecer, mas às vezes ela sente e volta. Porque ela não consegue entrar em uma modificação. Entende o que eu estou falando? Entendi. Isso é muito Entendi. muito normal. Sim. Isso não é infelizmente, é como é, né? Isso é o que acontece. Muitas vezes. Então, assim, sinto que é bom as pessoas também que estão nesse processo de mudar a alimentação, mudar paradigma, unir, né? Unir mais pessoas que pensam parecidas, se encontra pessoalmente, vai um na casa do outro, faz alguma coisa. Antigamente tinha os veganiques, né? Hoje em dia tá parando. Você já foi em algum veganique? Verdade. Tem pessoal do background que faz bastante. Sim. Oi? O pessoal do background faz bastante desses. Pronto, enfim, é uma possibilidade. São momentos de se encontrar, né? Exato. E ali essa consciência se fixando.
porque é uma consciência que tem que se fixar, é uma contracultura, né? O veganismo é uma contracultura, que ele vai ter que se tornar uma cultura principal para poder superar a do Atual. agro. E aí que você começa a tentar linkar os pontos, que eu acho que é importante. Isso não tem a ver com o nosso curso, a gente não fala desses exatos assuntos lá dentro, mas na nossa página, sim. Por exemplo, tudo isso a gente está falando, né? A gente aqui, eu e você, a gente está dentro dessa rede, a gente tem esse alcance, a gente se esforça, todo mundo, a gente está dividindo um pedacinho do alcance geral. Agora, quando você pega a Friboi, o orçamento que ela tem de mídia é muito grande. Então, quando ela coloca dentro de uma máquina, ou seja, ela bota no Instagram, ela bota no TikTok, no YouTube, na Globo, no aeroporto, na sacolinha, no filme, no patrocínio, na lei, nas leis, ou seja, ela financia. A maior bancada ruralista brasileira é justamente dessa classe. 70% praticamente hoje do Congresso é o agronegócio. Então, eles fazem isso. E aí, se a gente não tiver uma mudança de fato coletiva, geral, ainda é um rio. A gente está navegando contra um rio, né? Mas ainda é um rio. Mesmo que a gente caminhe rápido, o rio ainda é muito forte. Esse que é o problema. Então, tem que correr, a gente tem que estar correndo, mas na verdade a gente vai ter que se tornar o rio e avançar contra, invadir, ocupar e refazer. E isso vai ter que acontecer, não tem o que fazer. Porque se não for feito, não tem futuro no planeta. A real é essa. Ó, entrou o governo, saiu o governo Bolsonaro, entrou o governo Lula. O desmatamento na Amazônia caiu. Só que, em contrapartida, o desmatamento no Cerrado aumentou. E é isso. Teve boas falas sobre... Muitas boas falas, tem Marina Silva, tem algumas pessoas ali, ok, mas está querendo prospectar petróleo na bacia do Rio Amazonas, que é um crime ambiental que se um derramamento de petróleo ali vai matar um santuário da vida animal do Caribe para sempre, ou por décadas, ou por 50 anos. Um vazamento, já teve vazamento há poucos anos, tempo atrás, um vazamento, os mestres animais livres, selvagens, maravilhosos, no ambiente mais divino do planeta, que é o Rio Amazonas, a Foz, entrando dentro do... Imagina aquele monte de água ali, entra dentro do oceano, muitos quilômetros, e aí ali tem corais que são de água doce junto com água salgada, que só existem ali no planeta Terra, que é berçário da vida do Caribe inteiro. E o governo Lula está querendo fazer mineração lá. Como é que faz? Aí é esse o ponto. E Bolsonaro estaria também querendo fazer isso. Então, como é que faz? É a mesma coisa. É o mesmo Estado. Ele só fica fazendo mudanças muito mínimas para dar uma cara de representatividade, mas não tem poder. O poder ainda está engessado dentro dessa classe. E como é que a gente vai fazer? Aí são pensamentos e questionamentos. Como é que a gente vai fazer? Sim, e aí, Rafa, eu vejo como é importante, dentro desses questionamentos, a gente perceber o poder que tem o nosso consumo, o poder que tem o nosso estilo de vida, o poder que tem quando a gente comenta com outras pessoas e conversa com outras pessoas e instiga outras pessoas a esse conhecimento. Porque, de fato, ou seja, se a gente esperar essa mudança a partir do governo, a partir do Estado, a partir do... Existem interesses econômicos e até pessoais envolvidos que a gente já teve demonstrações de escândalos terríveis. Agora, o que, de novo, eu sempre me baseio é que a gente ainda tem essa arma nessa batalha, que é o nosso consumo. E a outra arma que eu gostei bastante que você falou é a capacidade que a gente tem de se relacionar e de formar grupos.
Sim. Pequenos grupos, por mais que grupos pareçam insignificantes perto de tudo que está acontecendo no mundo, pequenos grupos de pessoas conscientes causam um impacto muito maior do que grandes grupos de zumbis. Então a gente pode ter um grupo que é uma massa que se move basicamente com apontou para a direita, vai para a direita, apontou para a esquerda, vai para a esquerda. E tem um pequeno grupo de pessoas, de cabeças pensantes, questionadoras, autocríticas, como você colocou, e que começam a, de alguma maneira, fomentar, de alguma maneira que isso pode ser através desses contatos pessoais, através dessas sangas, né? É muito comum a gente falar disso, dessas sangas, desses grupos que se formam e que a gente começa a provocar outros pensamentos. Opa, entrou alguém aqui. Eu voltei para casa depois de... Ela entrou pela janela. Tava 5 dias fora, desculpa. Tudo bem, Ela, tá tudo bem, tá tudo bem. Calma. Só um minutinho. Calma, tá tudo bem, voltando. Desculpa. Não. A gente tava fora dele, a gente foi pro Pop Vegan na segunda e ela escutou minha voz. Agora o Vitor foi buscar lá na fazenda enquanto a gente faz a live. Então, enfim, desculpa. Então, isso que você falou tá aqui do meu lado. Tá com saudade, né, amor? Então, isso a gente sempre pensar, ou seja, desses grupos, a gente é capaz de formar grupos, a gente é capaz de incentivar outros, a gente é capaz de questionar e a gente é capaz de usar o nosso consumo para ir mudando tudo isso. Agora, isso tem que começar. Então, não é uma coisa que, então, olha, o ano que vem nas resoluções é começar de hoje e por onde dá. De repente você não vai começar sendo um vegano, ou o que quer que seja que você se defina, mas simplesmente você vai começar de algum lugar. E talvez nem seja com mestre animal, Rafa, a verdade é essa. Talvez a pessoa, ela crie uma consciência de classe, por exemplo. E essa consciência de classe vai levando essa... Sua faltou aqui. Vai levando essa consciência para outros espaços. E de repente essa pessoa não está mais falando só de consciência de classe, de repente essa pessoa já está falando de outras questões que a gente também pode atuar a partir da hora que, outra vez, essa consciência vai crescendo. Então, eu vejo tudo isso que você diz, mas eu também vejo eu tenho muita esperança no ser humano. E eu sei que você tem também, porque de outra forma vocês não dariam cursos, né? Ou seja, ninguém que ensina não tem esperança. A partir da hora que você ensina, que você acredita que o outro vai aprender, que tem interesse, que tem alguma coisa ali. Então, eu vejo isso porque nesses casos, e aqui o pessoal do Vale da Rainha, de maneira geral, a gente muitas vezes nota esse desânimo, assim, das pessoas olharem e falarem, nossa, não vai ter jeito, o algoritmo tá contra mim, o governo tá fazendo loucura, troca um, vai para outro, tá tudo bem, todo mundo para um lugar. Então, queria só deixar isso aqui. Ainda tem, né? Eu sei que você acredita nisso também. Existe esperança. Sim, existe esperança. E eu acho que, assim, trabalhos como vocês fazem, eles mostram isso, né? Como existe esperança e como ação de grupos, né? De pessoas que se organizam. Ou não, a pessoa não, em um momento ela não está podendo ter um grupo, a vida dela está muito corrida, mas só ela não ficando mais tão só nisso, né? Conversar, você tem tema de conversas, né? Trazer esses temas para conversar, para não só aqui na cabeça. Eu tá pensando, aí tá modificando, mas às vezes conversa com alguém, troca uma ideia, vai vendo isso, porque é isso que vai ser necessário, né? Essas modificações que precisam ser feitas. Sim. Para que não precise ter santuários no futuro. Exato. E aí eu vejo, Rafa, sacadas que vocês têm no curso, disso de aproximar pessoas, de colocar pessoas realmente no mesmo assunto, conversando, falando. Eu vejo isso tão importante, tão bonito, porque como você falou, as pessoas se sentindo sozinhas, para elas de repente tanto faz. Parece que é tanta coisa para vencer que é uma luta perdida. E a pessoa desanima. E de repente você está com uma turma, você está com um grupo, você está com a tua sanga, com a tua egrégora, como você quiser dizer. E aquilo te dá força. Eu vejo que isso é tão verdade, não só, inclusive, porque a gente está falando dessa transição, mas eu como praticante de yoga, você também é praticante de yoga, como é importante ter outros praticantes de yoga para conversar, para falar, para ir, para encontrar, para o que quer que seja. Então, como é bonito tudo isso. Então, eu vejo isso uma super sacada de vocês e vejo o quanto é necessário para que a gente, de novo, a gente se esforce
para colocar essa consciência para mais e mais pessoas, porque é urgente, sabe, Rafa? A gente não está falando de... Eu lembro, quando eu cresci, as pessoas falavam de alguma coisa que parecia muito longe. Sim. E agora, eu tô vendo que não era uma coisa muito longe, ou seja, a gente vai viver coisas ainda nessa encarnação que a gente vai tocar o desespero. Porque esse momento de transição, para a gente deixar dessa chance para essa grande mãe que é a natureza e para esses irmãos e mestres que são os animais, ainda passa por dificuldades em função de tudo que a gente já fez. E não é alguma coisa que a gente está falando, as futuras gerações vão sentir, gente. Isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. Então, precisa realmente se motivar a fazer uma mudança, que seja um curso, uma sanga, participar de alguma coisa, mas se mover. Porque é como, o que eu noto, Rafa, é como se a casa estivesse pegando fogo e as pessoas estivessem discutindo o que elas vão jantar. Entendem? Ou seja, a gente vai fazer o que hoje à noite? A gente vai assistir que filme hoje à noite? E a casa tá pegando fogo. Não é o assunto. Ou seja, não é o assunto você pensar que filme você vai assistir. A casa tá pegando fogo. A gente vai fazer alguma outra coisa. Então, eu queria deixar isso aqui como um pedido urgente, sabe? De você, se você já fez a sua transição, para que você procure incentivar outras pessoas. Eu, como falei no começo, eu dou toda a fé do mundo nesses cursos todos que a Combicura faz, porque acredito na Combicura como seres humanos, independente de um coletivo que é voltado para cursos. Porque vocês são seres humanos especiais. Então, o que vocês fazem automaticamente vai gerando consciência, são como se fossem flutuações, sabe? Para que os outros despertem. Mas eu só deixo aqui esse implorar, sabe? Para que a gente faça alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E outra vez, o nosso consumo é poderoso. E a gente se aliar a pessoas que já estão no caminho que a gente escolheu caminhar, dentro de todas as imperfeições que cada um tem. Mas às vezes a gente está começando coisa que tem alguém que já começou. Aí a gente vai para essa pessoa, e essa pessoa que já começou com todas as imperfeições dela vai ter alguma coisa para falar do caminho que a gente nunca pisou. E isso que é importante nos grupos e aulas e todas essas coisas. Mas eu deixo aqui como um apelo, sabe, Rafa, para que a gente faça alguma coisa. E só antes da gente partir para finalizar, eu queria, ainda se der tempo para você, claro, fazer uma pergunta. Como é que vocês estão conseguindo? Tá em Minas, tá em São Paulo, onde está todos? Como é que está essa logística? Tá uma loucura, Rafa. Uma loucura. A gente chegou agora aqui, né? Como viu, eu assaltou da janela, tá aqui ao meu lado, tá aqui, ó. Não. Tá aqui. Então, e eles ficam todos saudosos, enfim. Tem uma amiga, uma pessoa bastante querida, que tá, o Vitor tá aqui, tá como um bezerro, tá aqui, bezerros de cunha, te mandando abraços aqui. Não. Ele veio aqui uma hora, justo na hora que tava tudo acontecendo, a gente tava no meio de um momento da discussão, você tá deixando um beijo, um abraço. Enfim, e a gente está com gente, ou seja, com voluntários e funcionários, isso também tem encarecido muito a operação, porque basicamente tem funcionários e, por vezes, voluntários, porque o voluntário, ou seja, toda essa comunidade que Vale da Rainha mesmo assim as pessoas trabalham, então elas não podem ficar de segunda a sexta, geralmente nos finais de semana a gente tem mais procura, mas nos dias de semana um pouco mais difícil. Ainda assim, então o que acontece? Quando não tem um voluntário, alguém da equipe, alguém que seja dessa família Vale da Rainha, a gente está pagando pessoas para estarem. E agora, semana que vem, inclusive, o Vitor e eu, a gente está vendo que provavelmente eu fico em Cunha, ele vai para Brotas, em Camanducaia tem uma outra pessoa, então está muito desafiador. Isso, de novo, tem encarecido ainda mais a operação nesse momento. Essa operação, outra vez, essas 3 operações caem para 2 a partir do dia 12 de fevereiro, mas para a gente chegar no dia 12 de fevereiro, a gente tem que tirar todo mundo que está lá em Brotas hoje. Todo mundo hoje, a gente fala a respeito de mais de 100 que ainda restam para que venham para cá para o Vale da Rainha, e a gente fala de 200 que vão ser encaminhadas para o rancho. E fora isso, 55 mestres cavalos. Dos 55 mestres cavalos, tem 14 mães e 14 bebês. Não é que eles são potros de 1 ano, 14 bebês. Bebezinho. E tem dessas, quando a gente pega dessas que tem os bebezinhos, é muito possível que muitas delas estejam já grávidas. Então, a gente tem um número que a gente está trabalhando aqui, que na verdade a gente está trazendo por volta de 80, contando as que estão na barriga.
E isso coloca a gente numa outra situação que a gente precisa de uma outra terra, além dessa que a gente está agora, porque vai precisar fazer uma rotação de pastos para a gente não comprar comida para eles. Entendi. Então tá tudo muito inflamado. E aqui eu deixo também esse apelo para que quem puder ajudar de qualquer forma, ajude, porque hoje, de novo, só em transporte o valor bateu de R$ 200 mil. A operação que a gente tem hoje aqui em Cunha, ou seja, sem contar com Brotas, ela já consome R$ 90 mil por mês. Então, tudo isso a gente realmente tem pedido encarecidamente todo tipo de apoio, que as pessoas tenham consciência de que a partir da hora que a gente move todo mundo para o Vale da Rainha, não significa que, ai, que bom, funcionou, vida que segue. Agora tem Exato. Agora tem que manter. Então, tem uma outra parte do projeto que é para a gente conseguir fazer justamente a unificação da operação, que a gente teve que parar um pouco com essa unificação, com esse planejamento, em função desse tempo, dessa transição dos 90 dias. Com isso, Rafa, a gente também, com o final dessa transição, a partir agora de março, a gente retoma as vivências aqui no Vale da Rainha, em Cunha. Isso, em abril, a gente já vai ter um retiro de yoga com o meu professor Lucas. Estou esperançosa que em agosto vocês possam estar também para o... É um assunto que tem que fechar com a turma, mas a gente conversa, vamos conversar sim, sobre sim, isso. sim. Vamos torcer que sim. Então, as vivências vão abrir também, até para as pessoas terem esse impacto direto, porque por mais que a gente fale deles, quando a gente recebe diretamente deles o que aconteceu com eles, é um outro lugar. É um outro lugar que acessa. Então, aquilo move por dentro e é muito mais comovente do que simplesmente a gente falar a respeito de números, a respeito de... Porque é vida, é um olho olhando no outro. Então, ou seja, está bem complicado nesse sentido, ou seja, esse planejamento, essa pressão judicial. Obviamente, é perfeitamente compreensível que o agronegócio não aprove que esses seres sejam salvos. Então, não é algo que surpreende a gente, por exemplo, quando o agro coloca algo negativo a respeito de todo esse intento, ou mesmo a respeito do veganismo, de uma maneira geral. É óbvio, ou seja, é uma perda para eles dentro de números que eles trabalham, porque eles não lidam com vidas. E a presença de um santuário mostra no oposto que é uma fazenda, né? Na realidade. Exato. Exatamente. Existe um lugar que o animal está salvo, tem outro lugar que o animal não está salvo. Então ele está... Pronto, é só concluir. Aí então isso vira uma propaganda em si contra eles. Eles não vão ver. Exato. Exato. Porque tem muito, ou seja, o agronegócio fala muito, por exemplo, do bem-estar do mestre animal. E até quando aconteceu a tragédia em Brotas, é importante dizer que até a Associação dos Criadores de Bubalinos se manifestou a favor, fez doações de alimentação, porque existe, de novo, esse critério no agronegócio. Mas pouco se fala a respeito do filho dessas mães, a respeito desse sistema de inseminação, a respeito das monoculturas que infertilizam toda a terra. A respeito de tudo isso, então, de novo, quando isso começa a vir à tona através de trabalhos como o de vocês da Combicura, porque a gente sabe que os cursos que vocês dão abordam tudo isso, não é simplesmente, não é um curso de receitas. Sim. Então, como vocês falaram agora há pouco, vocês, a Dai no outro dia, e agora você sobre a própria questão nutricional. Quando tudo isso vem à tona, é óbvio que a gente não recebe a aprovação deles. Então, eu vejo como natural, mas, ou seja, todo esse trabalho vai mostrando o que de fato acontece dentro dessa indústria que é tão cruel com todos os seres, inclusive seres humanos. Na época quando a gente lançou o curso de queijo, teve uma época que o curso estava tendo muitos alunos, a gente estava fazendo alguns anúncios de denúncia da pecuária de leite. Aí o que aconteceu? Ele ficava rodando todos os dias, então era um número muito grande de pessoas que iam vendo, né, no tempo, porque o curso ficou bastante tempo, né, bastante esse fluxo muito, muito grande de pessoas entrando. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que eles começaram a fazer campanha contra a gente. Nas páginas, você via lá o pessoal fazendo campanhas. Era exatamente o que aconteceu. Porque estava começando a incomodar. Começou a incomodar. Falou, tá já falando demais. Não quero. Tá bom falar um pouco, mas falar demais
já começa a incomodar. Começa a incomodar, exatamente, exatamente. Então, tudo isso a gente vê, algumas vezes as pessoas trazem para nós, e você viu que alguém que... E realmente, ou seja, é tão natural que a gente não tem nem que se posicionar, o nosso trabalho é posicionamento. Sim. Porque realmente, ou seja, como você falou, alguma coisa precisa ser feita. E a gente não tem como fechar os olhos para isso. A gente não tem como fechar os olhos para o que está acontecendo com o planeta. A gente não tem como fechar os olhos da saúde mental das pessoas, da saúde que as pessoas têm. Rafa, pelo amor de Deus, olha só a saúde sabe, de pessoas jovens. Não é possível, ou seja, que isso não seja a maior evidência que a gente tenha para falar, basta, a gente precisa mudar alguma coisa. Isso sem falar da vida do mestre animal, ou seja, falando, sabe, começando por outras partes. É que esse sistema, né, que a pecuária está inserido, ele criou uma sociedade que não tem conexão com a terra, não tem como conexão com o que come, começa a não ter muita conexão com muita coisa que não seja celulares ou coisas, telas digitais, e vai isolando o ser humano e ele vai ficando ansioso e depressivo. Esses remédios para ansiedade e depressão são os mais vendidos, são os recordes de venda que são vendidos e cada vez as idades de usuários constantes de remédio para ansiedade e depressão vão ficando mais jovens. É justamente essa inflamação do problema, né? O problema sempre existiu, mas ele vem se inflamando. Sim. E essa inflamação vai ter esses momentos de uma mudança. Tem que ter uma mudança. Algo tem que acontecer e as pessoas têm que se tocar, se modificar, começar a se movimentar no novo sentido. Não necessariamente fazer o nosso curso, mas fazer uma modificação de onde ela está indo, ou com a alimentação, ou como você falou, né, na questão de classe. Qualquer coisa que você já está tocando você, já movimentar. A pessoa tem que sentir, sentir o movimento. Deixa o movimento e vendo qual é o caminho para que a gente encontre coletivamente um novo caminho. São vários caminhos individuais, mas coletivamente a gente tem que encontrar. Ali é melhor. Vamos para ali é mais inteligente. Melhor. Deixar os bichos em paz, a gente come as coisas veganas, a gente apoia a pequena agricultura, pequenos agricultores orgânicos, familiares, perto das cidades. Vai diminuir a violência, porque as periferias vão estar menos cheias, aglomeradas de pessoas, as populações vão estar mais espalhadas, vamos ter mais árvores, vamos plantar árvores, coisas óbvias, né? Plantar árvores frutíferas. A humanidade tem como. A agroecologia, né, mostra isso. Ela tem caminhos que já estão aí, já estão trilhados. É só realmente uma modificação que tem que ter um caminhar individual de cada pessoa nesse sentido e podendo chamar as outras lá. Vamos, galera. Vamos para lá. Exato. Porque precisa, né? Exato. O que vocês fazem no Vale da Rainha, acho que a gente, não sei o tempo de você, tá? Se tá ficando tarde. Mas... Como? Não, pode falar, por favor. Eu acho que além de todos os animais que estão sendo salvos e as pessoas que daí estão se vendo, né, que vão, que conhecem, mas eu acho que só a existência já vai servindo de um lembrete, né? Vai acordando consciências, né? Acordar com consciência da pessoa, para sair, individualismo, eu vejo, eu quero ser maravilhoso, rico, forte, bem-sucedido, minha, no máximo aqui minha mulher e meus 2 filhos, e o resto que se dane. Isso não tem sentido, você vai ficar ansioso e depressivo, dá para ver, vai ficar esquisito, vai ficar... Quando a pessoa vai vendo e vai se abrindo, ela vai sentindo outras sensações melhores. A natureza mental, a saúde mental vai voltando. Sim. E é uma questão da compaixão, né? A compaixão ela é um aspecto de inteligência emocional, dos mais importantes. É a compaixão. A empatia, a capacidade de perceber o que o outro está sentindo. Isso é uma capacidade da mente humana. Sim. E ela tem que ser desenvolvida, né? Tá. Então você
quando abre, às vezes, pelo veganismo, comigo foi assim. Me tornei vegano aos 13 anos e foi modificando minha vida inteira, porque começou, eu falei, meu Deus do céu. Eu estava fazendo finalizando faculdade de Direito. Aí eu comecei a escrever sobre experimentação animal. Você viu os documentários, escrevi. Nossa, meu Deus do céu, eu comecei a viver num inferno que só eu via, que ninguém via. Aí eu comecei a ver, eu vi os documentários da Nina Rosa, né? Os iniciais. Aí, nossa, isso mudou todas as coisas da minha vida. Eu não estaria, não teria Combicura, teria Rafa, advogado, Salvador, fazendo. Entendeu? Sim. Essa modificação muda tudo. Ela muda tudo. E as pessoas têm que começar a se motivar a querer. Tem o sofrimento, existe sim o sofrimento, porque você vai sentir algumas tristezas que você não sentia. Né? Você não estava sentindo aquela tristeza. Tantas outras ainda vou sentir essas. Vai sentir. Mas, por outro lado, eu sinto que a alma da pessoa vai ficando mais leve, sabe? A alma. A bagagem kármica vai ficando um pouco mais leve. Então, as boas sensações também são boas nesses momentos de contato com a natureza, o momento que você volta a sentir mais onde você está habitando, né? Que planeta é esse? Eu estou aqui. Isso existe. Sem dúvida. Eu sinto, sabe, vejo, né, que esse sentir é um artigo de luxo no mundo que a gente está vivendo. Fala-se demais a respeito do pensar, e esse sentir outra vez virou um artigo de luxo. Um artigo de luxo que, na verdade, é algo que precisa voltar a ser comum para cada um dos seres, especialmente para os seres humanos, né? Já que os mestres animais, graças a Deus, continuam de posse desse sentir. Mas o ser humano realmente se perdeu. Então, eu vejo que esse sentir precisa ser restabelecido. E aí, quando a gente sabe de alguma coisa, automaticamente a gente sente a dor, o sofrimento, a dificuldade. E automaticamente também a gente faz alguma coisa para atuar a favor do alívio daquele sofrimento, daquela dor, daquela tragédia. Agora, sem sentir, só por números, fica muito vago. E esse eu estendido que você comentou, né? Ou seja, só a mulher ou o marido, a marida, enfim, os filhos, o mestre cachorro de si próprio, é sempre esse ego estendido. Então, eu vejo que faz parte da mudança. A gente realmente conseguir se questionar o tempo inteiro, e essa autocrítica, de novo, que você falou, me atravessa sempre de, será que, ou seja, que tudo que eu faço é sempre a meu respeito, é sempre a respeito dos meus, é sempre só sobre mim? Ou será que eu consigo me questionar e me autocriticar, inclusive, para quando eu estou nesse lugar, conseguir expandir, inclusive para seres que eu não conheço pessoalmente, seres que eu não conheço o rosto ou o semblante, ou mesmo onde moram, e que ainda assim são impactados pelo meu estilo de vida. E eu sinto que esses questionamentos, outra vez, precisam existir, e esse sentir, a gente verdadeiramente sentir, e não sentir também, Rafa, eu vejo como é importante quando a gente sente um caminho. Porque às vezes a gente chega numa dedução de que o caminho é XYZ. E em outros momentos, Rafa, a gente, sem explicar, sente que é ali que tem que ir. E eu gostaria só de deixar aqui, para quem está sentindo que é o caminho, para simplesmente ir. Ou seja, não tentar racionalizar, buscar explicações, provas, garantias. Isso tudo vai acontecer à medida que a gente caminha. À medida que a gente caminha, esse caminho vai se abrir. E ele vai se amostrando, né? Exato, exato. No início você tem dúvida, aí depois ele vai se afirmando, você vai percebendo, e a partir do que você vai vendo, que você vai vibrando mais, você aumenta a sua vibração, você está mais vivo, né, naquilo, está menos anestesiado. Isso. Aí eu sinto que esse que é a questão que as pessoas falam, né? Eu acho que talvez se falou tanto por tanto tempo, mais recentemente, que perdeu o valor, a palavra, mas isso que é esse despertar, já acordando de um sono, né? É um sono que mantém o sono de todos nós, mas que tem como ir acordando e percebendo, e acordando. Você é filho de uma terra,
está passando por um BO, você tem que ajudar, você tem que modificar o que você está fazendo com ela, você tem que pedir, se arrepender do que você fez com ela, tem que pedir perdão a ela, você tem que saber quem é ela, quem é ela que você está pisando. Então, na cidade é difícil, e de fato isso é um luxo. Às vezes na cidade a pessoa não consegue sentir, mas que quando ela puder e tiver um momento com a natureza, com uma árvore, com qualquer solo, sentir, ó, isso aqui está vivo, está acontecendo coisas. Eu tenho essa facilidade porque a gente mora do lado de um parque nacional. Sim. E aí, então todo dia a gente anda, né? Eu vou de manhã para o Rio, e aí todo dia eu sinto, porque está acontecendo, né? Um parque, e a natureza é muito grande, cobra, bicho, um monte de coisa. Mas é essencial, porque aí você sente, né, o que você é, não que foi só ensinado de que você Exato. é. Exato. É uma outra coisa que está aqui viva, é uma outra conexão, né? Isso, quando, por exemplo, o que aconteceu comigo quando eu era jovem, mais jovem, uns 13 anos atrás, foi isso, aí modificou tudo, aí as coisas vão... Aí eu falei, eita, meu Deus, agora eu vou ter que fazer outra coisa, não tá, essa rota que eu tava não era minha. Então, encontrar a rota, encontrar a rota é uma das coisas que as pessoas precisam buscar dentro delas. Às vezes perceber que a rota não está boa, já dá sinais. A vida dá muitos sinais o tempo todo. Perceber e modificar, a gente precisa modificar. Porque é de várias pessoas que precisam mudar a rota, né? Essa mudança coletiva. Várias, milhares, milhões, bilhões de pessoas que individualmente vão ter que modificar a própria rota. Coletivamente, mas individualmente porque é um processo interno, mas coletivamente porque a essência tem que ser coletivo, porque individual já não vai funcionar. Não tem como correr para a montanha e meditar. Não dá, não vai ter a montanha. Não dá, não vai ter montanha, exatamente. Não vai ter a montanha. Então, tem que... É isso aí. É isso aí. Eu acho que o recado que vocês dão a entrega em relação ao... Eu estava comentando com uma amiga sobre você. Aí eu falei, nossa, a entrega que a galera se dá ao que faz, né? Vive, vira isso, né? Vira um serviço. Aquela pessoa vai virando um serviço. E você vai vendo como isso vai propagando, né? Isso como vai crescendo. Desde a época que a gente se conheceu, olha como tá ampliando. Dentro das dificuldades de cada época, mas sempre teve, né? Sempre teve. Sempre teve. E eu sinto que o Vale da Rainha é uma coisa que o futuro precisa. O futuro necessita. O futuro de daqui a 100 anos essencialmente precisa do que vocês estão fazendo. Esses espaços que são sementinhas plantadas e que realmente precisam de não só Combicura, mas outras, quem tem empresa, né, que está vendo isso, uma empresa vegana, ou que tem fazer uma ajuda, porque é preciso, é muito recurso, é muito caro. Não é só bonitinho para o Instagram, aquele bonito animal legal, mas eu tenho que lembrar que é caro e se não tiver o recurso financeiro para comprar o remédio, para fazer a questão de buscar o animal, ter o terreno, ter toda a estrutura que precisa, não tem. E agora, e se não tiver? Aí vamos pensar, e se não tiver, o que acontece? Quantos animais totais? Hoje a gente está ao todo, exatamente. Imagina, hoje pensando nesse número aqui, né? Agora, eu também sempre penso, sabe, Rafa, além do número daqui, o número de animais mestres que os daqui tocam sem saber. Porque a partir da hora que esse grupo cresce na sensação de serviço, ou seja, com essa proposta de serviço, esses 1.000 que estão aqui, são mais de 1.000 agora protegidos aqui, eles também vão tocando outros mestres animais a partir do serviço que eles despertam em nós. Porque uma diferença que eu vejo, a compaixão, ela impele esse movimento na gente o tempo inteiro. Então, a pessoa que se sente tocada naquela compaixão, ela vai fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa vai envolver seres humanos, vai envolver outros. Mas é um número absurdo quando a gente pensa, são mais de 1.000. Mas quando a gente pensa quantos que estão hoje, são bilhões, aí você fala, a gente tem que remar muito ainda. Sim. Mas vai dar certo, eu tenho bastante fé. Eu tenho fé.
A gente agradece, Rafa, e agradece a tua parceria. E me fala uma coisa, do curso ainda continua, o lançamento realmente é em março, É, e ainda continua aberto? Como que... é assim, a gente lançou para essa primeira turma só para os nossos alunos e os apoiadores do Vale da Rainha, Sim. tá? A gente abriu dia 20 no Natal Vegano e a gente vai encerrar esse valor que está agora lá no site nessa semana. A gente vai ter mais alguns dias agora e vai encerrar. Aí ele vai aumentar um pouco, não vai aumentar muito, muito não. Vai aumentar um pouco. E aí a cada lote ele vai ter pequenas correções porque o curso vai requerendo mais estrutura da gente, né? A gente vai ter que ter contratação, vai requerer de fato um crescimento, porque vai sendo muitas pessoas, aí cada pessoa, cada receita uma dúvida. Imagine, cada dúvida às vezes requer um teste, aí Claro. daí lá para fazer um teste, e vai ver tendo um volume, e aí realmente é uma estrutura que demanda, então a gente vai ter que fazer pequenos aumentos. Mas esse valor inicial ele vai estar só essa semana, então quem quiser aproveitar, Ótimo. aí pode mandar mensagem para a Paty, aí você pode mandar Claro. WhatsApp, aí a gente conversa. E para as pessoas que são nossos alunos que estão vendo, pode mandar WhatsApp também para a gente. Tá ótimo. Ainda não Tá está ótimo. publicado, né? Uhum. Está publicado em nenhum lugar, então Sim. só assim que a pessoa vai conseguir. Fora os anúncios que só vão para alunos, né? Os nossos anúncios só vão para aluno, então as pessoas não sabem. Sim. Mas está ficando bacana, tá lindo. Que lindo. Eu aposto, eu aposto. As aulas estão entrando, a gente teve algumas dificuldades técnicas no início das entregas, os computadores teve uma hora que estava muita coisa e o computador não estava dando conta, a gente teve que fazer um upgrade de equipamento às pressas para dar conta de tanta edição, e porque vão ser mais nesses próximos 4 meses, vão ser mais de 100 receitas no total. E vão ter as mais de 24 no total aulas de nutricionista com a Milena. Então aí já são 24 aulas. Aí você coloca mais as aulas de conteúdo, mais as animações que vão começar a entrar em breve. Então, realmente é uma produção muito grande e que a gente está desde junho só fazendo isso, mas já preparando há uns 3 anos que a gente está desenvolvendo esse curso. Mas só fazendo isso, gravando, editando, desde junho, sem parar. Mas tá dando certo, tá ficando bom, a gente tá feliz. Que lindo, Rafa, que lindo. Eu vou deixar essa referência na legenda para que as pessoas que são apoiadoras do Vale da Rainha possam entrar em contato com vocês para aproveitar essa semana e aproveitar também esse momento final da operação, que é um momento importante para colaborar. E você colaborando agora é uma opção que você faça isso através do curso da Combicura. Eu incentivo, independente da colaboração para o Vale da Rainha, que vocês falem a respeito do curso. Porque às vezes eu noto que existe tanto oportunismo, é óbvio que está ajudando o mestre animal e a gente dá as graças. Mas quando eu pessoalmente encontro alguém que está se propondo a fazer algo, porque aquilo é um chamado do coração, porque aquilo é genuíno e autêntico no desejo de servir outros seres, aquilo me move para recomendar, independente da gente ter uma parte nisso ou não. Porque, outra vez, é genuíno, é uma doação, é algo que está querendo deixar para o mundo ficar melhor. E isso sempre me toca muito em tudo que a Combicura faz, inclusive na questão de que a Combicura olha para seres humanos, que é um lugar que eu vejo que algumas vezes a gente, nesse caminho de amor a mestre animal, termina ignorando. Então, outra vez, por todas as razões, agora é um momento decisivo na operação, a gente tem o transporte ainda dos mestres cavalos, totalizado em R$40 mil. Fora isso, essas operações paralelas em Camanducaia, Cunha e Brotas até o dia 12, depois em Camanducaia e Cunha. A quantidade de mestre animal que a gente tem em cada uma das operações é gigantesca. Aqui em Cunha, a gente tem, nesse momento, 300 esses que estão chegando, ao redor de 900 mestres animais aqui em Cunha, fora 150 em Camanducaia. Então, realmente, ou seja, os números são... Vocês pensam, se vocês pensassem que esse número fosse de mestre gatinho, já seria muita gente. Imagina agora pensar em seres desse tamanho. Exato, exato.
Então, sempre, ou seja, é um desafio atrás do outro, é sempre alguma coisa que acontece. Todos os dias tem alguém que não tá bem. É igual você viver numa família, na tua família, tem 10 pessoas. 10 pessoas, cada tanto você escuta que tem alguém que tá com uma tosse, não sei, qualquer coisa. Se você vive numa família de 1000, então você tem mais chance de todo dia ter alguém falando que tá acontecendo alguma coisa. Então, enfim, é tudo, e tudo com esse passado de sequela, de maus tratos. Então, outra vez, é um momento oportuno para fazer uma contribuição agora, através do curso a gente agradece bastante, mas independente de qualquer parte do Vale da Rainha, eu representando o Vale da Rainha, o Vitor que está aqui ouvindo também, a equipe do Vale da Rainha, a gente recomenda todas as ações da Combicura, porque eu vejo, a gente sente, a gente sabe que são genuínas para ajudar outros seres, não só aqui. O que existe de bastidor, da tentativa deles, de vocês, Rafa, ou seja, você, a Dai, Pedro, que eu conheci também, que é uma pessoa que tem muito amor, o Vitor também, a tudo que vocês fazem para alcançar outros seres e de forma anônima, ou seja, não é, vocês não usam isso para um marketing pessoal e é tão lindo isso. Então eu deixo aqui realmente esse pedido, quem puder colaborar, se o curso não é para você, se é para você presentear alguém, ou se é para você contar para alguém a respeito do curso, faça isso, independente do Vale da Rainha. Porque de verdade é gente que a gente quer que dê certo e mais certo. Porque cada vez que a Combicura crescer, mais seres se beneficiam através do crescimento da Combicura. E a gente é muito grato por isso, Rafa. E em breve, espero que a gente consiga conhecer. Isso, por favor. E acho que é isso. E sobre agosto, que é os 10 anos da Combicura, eu até falei naquele dia da live, mas a gente está tão corrido que a gente não consegue conversar sobre agosto agora. Tranquilo, mas em breve a gente vai conversando, seria uma realização de um sonho, assim, para mim, como jornada, seria interessante. Exato. Mas só deixa aí no coraçãozinho de vocês, ou seja, de vocês da Combicura e das pessoas que estão com a gente também, de eventualmente a gente ter um momento aqui em Cunha aos pés de Mestras Búfalas, Mestres Bezerros, poder conversar um pouco mais, se provocar mutuamente num lugar saudável, sabe? De provocação saudável, de pontos de vista que muitas vezes a gente não tem sozinho. Então fica o convite. Fica o convite. Eu estava lendo aqui o pessoal. Teve, inclusive, uma moça que falou que só ela na cidade dela ela só conhece ela mesma, de vegetariana, né? Não sei se é vegana. E como isso é difícil, né? Então, dentro do curso, inclusive, né? Só falando do que a gente... Eu falei dos aspectos, não falei disso, né? O curso, a gente está construindo uma comunidade. A gente não sabe se dentro do Facebook ou do Hotmart, a gente está fazendo uns testes, primeiro no Face, a gente vai ver. Mas a ideia é que seja um espaço virtual, né? Um curso online, mas que as pessoas possam trocar essas experiências, conversar sobre o que está acontecendo, eventualmente marcar de fazer um encontro pessoal, vou fazer um veganic aqui na minha cidade, para realmente existir formando esses grupos, né? Que pensem diferentes, que criar conexões. Se o mundo precisa de uma transformação, não vai ser feita por pessoas isoladas. A real é essa. Não dá para se isolar. Eu vou me isolar e vou mudar o mundo. Não vai, porque tem que ter conexão humana. E aí que é uma coisa que o ser humano, que o veganismo, na minha opinião, é importante perceber que a revolução que o veganismo representa, ela demanda que o ser humano, que a gente olhe para esse ser humano que vai modificar essa alimentação. Não é toda a humanidade? Então a gente vai ter que olhar para a humanidade que precisa modificar os hábitos e a alimentação. Tem que comer melhor, tem que ter mais saúde, tem que parar de adoecer porque come uma coisa que não é boa para ela. Então, por isso que é essa questão de ser mais completo. Eu até entendo algumas abordagens. Tudo bem, pode não ser saudável, mas é vegano, ok, tudo bem. Mas quando você vai vendo no dia a dia, não vai fixando tanto. Porque vai adoecendo, não é não pode, tá vendo? Não pode, adoeceu. Aí vai, no todo, não resolve. A questão é que tem que a modificação da alimentação humana. É uma questão de conversar sobre a alimentação da população, das pessoas.
Como está a alimentação das pessoas? Aí pensar sobre isso. Como é que tá? Tá ruim, né? Tá difícil. Então, tá tão difícil, gera mais doença. Aí doente fica... Doente é doente, né? Doente é ruim, não é bom estar doente. As pessoas vão se acostumando a viver doente, tomando remédio. Ah, tô com isso, tomando um anti-inflamatório, tomando vicio em remédio. Nossa, aí vai... Ah, não posso perder o meu plano. Os sistemas de saúde se tornam como se fossem tábuas de salvação eternas. E se você não estiver ligado a eles, você vai morrer imediatamente. Então, não ter um plano de saúde é sentença de morte. Não, então, assim, não deveria ser assim. Além da questão de ter a pessoa poder ir para um hospital, ok, mas não era para as pessoas adoecerem tanto. A real é essa. Não era para toda hora estar gripado, era para o sistema imunológico estar funcionando. E a pessoa está bem, ela está vivendo bem. A questão é essa. Tem que ter saúde. E aí a gente quis trazer isso para o curso. Milena, essa nutricionista, ela é muito especial assim, para a gente. É uma pessoa muito querida, muito conhecedora. Ela é terapeuta Ayurveda também. Não fala especificamente disso no curso, mas tem essa visão que está ali, né, dentro da estruturação. E doutora está terminando o doutorado em nutrição. E aí ela vai explicando algumas coisas que vão ajudar as pessoas nisso. Fala, aumenta sim, você precisa sim aumentar um pouquinho na proteína. Vegetariano nunca tem falta de proteína. Às vezes está comendo menos. Devia aumentar um pouquinho mais da leguminosa, do cereal. Vegetariano não tem problema de ferro. Às vezes tem. Porque não está comendo do jeito... Não bota um limão no feijão ou está combinando errado. Às vezes a gente faz, normal. Estou usando tahine no feijão. Está atrapalhando a absorção do ferro. Mas não, tem algumas coisas mais específicas. E aí a gente quis trazer isso para dar esse conhecimento básico, né? As pessoas terem essa base boa. Inclusive, quando for no médico, a gente tem um documento no curso, que exame pedir para o médico dela, mesmo no SUS, a pessoa saber qual é os parâmetros. Então, vai ter uma carta da nutricionista, assinada dando uma recomendação. Ela é uma pessoa vegana, vegetariana, você tem que olhar isso, porque senão ela pode ficar doente. Porque às vezes a pessoa não sabe, às vezes o médico não vai nem saber. O médico, né? Às vezes ele nunca viu uma pessoa com deficiência de B12. E a pessoa tinha que estar assim olhando para a B12. Ela tinha que não estar ficando doente e estando saudável para a alimentação, ela ser realmente uma vitrine dessa transformação. Então a pessoa está virando uma vitrine que ela consegue divulgar na família, no trabalho, nos grupos, as pessoas começam a se interessar, enfim. Eu acredito nisso como uma coisa importante nesse processo. Sim. Eu acho que também, Rafa. Já tá, Daiva escrevendo ali quase 2 horas. Tá sinalizando. E o assunto não acaba, mas Rafa, eu te agradeço por trazer tudo isso. Eu sempre gosto de estar perto de pessoas que eu admiro a inteligência e a abrangência dessa inteligência também, né? Porque por vezes a inteligência está focada só em alguns objetos de estudo. E quando eu falo com você, eu vejo que você se debruça em qualquer aspecto de estudo que possa ter um local onde a gente possa melhorar aquilo, o que quer que seja. E isso me instiga, me provoca. E quando a gente conversa aqui, eu tenho a esperança de que as tuas falas provoquem outras pessoas a, por exemplo, algo que você pincelou na live, a se envolverem na política. Sabe? Se envolverem no sentido de que a gente... Ai, meu Deus do céu. A Ewa não saiu daqui ainda. Ela tá aqui, dela rebolou e derrubou o tripé. Enfim, a gente tem tantas coisas que a gente precisa, né, conversar e falar e participar dessa sociedade. Como o Rafa falou, não adianta a gente pensar na montanha, porque nem a montanha a gente vai ter para falar, vou subir na montanha e não vou mais falar de nada. Então eu deixo aqui esse agradecimento, Rafa, por você sempre me instigar e essa esperança que as tuas falas possam realmente tocar pessoas. E tocar pessoas para que conheçam mais o trabalho de vocês, para que se envolvam mais com o trabalho de vocês, que para mim é um serviço, sabe? Eu entendo que tem pessoas que têm só trabalho, porque elas têm uma relação direta com aquele trabalho de dinheiro. Então, elas vão trabalhar pelo dinheiro.
E eu sinto que o que vocês fazem, vocês fariam mesmo se não recebessem. Ou seja, que é uma missão, que é uma coisa de tudo bem, eu preciso viver nesse mundo, então eu preciso monetizar isso de alguma forma, porque temos contas para pagar. Mas não é, ou seja, o regente não é o boleto que vai cair, é sim realmente uma motivação para ver o mundo mudado. E isso, para mim, é muito bonito. Então, te agradeço a nível pessoal, como Patrícia, como realmente uma pessoa, por tudo que você, com a tua inteligência, me provoca. E deixo aqui esse pedido para que outras pessoas que escutem as tuas falas possam se inspirar também a questionar, a participar mais do que vocês propõem, a se envolver mais com o mundo e não simplesmente fugir dele achando que a culpa é do outro e que a gente não tem nada para fazer. Existe muita coisa para ser feita e o exemplo de vocês mostra isso para nós. Muita gratidão, Rafa. Quero saber se tem alguma coisa final para falar, para deixar para as pessoas. Agradecer vocês, em nome também meu, de Dai, de Pedrinho, da Cura, por tudo, todos os ensinamentos, a gente aprende muito. Eu tento acompanhar, não consigo, né, os grupos, né, do SEIVA e tal. É uma coisa. Mas eu vou acompanhando, assim, às vezes eu consigo, é porque é muita coisa e muita tela na vida e às vezes fica difícil. Às vezes fica difícil o tempo. Mas eu sempre tô acompanhando, tá? Sempre tô olhando com vocês, estou orando com vocês, estou com intenção e querendo realmente que dê tudo certo, que vocês passem por esse processo, vão vencendo batalha, e vai tem que vencer. Uma coisa que eu acho que é até escrevi sobre isso, mas eu não publiquei, mas a gente tem que acordar essa coisa dentro da gente de que esse lado da história tem que vencer. Não, pelo menos eu estava no lado certo. Não. Gente, não, tem que vencer. Como é que vence? Aí é uma coisa, como é que vence isso? Aí não sou eu que vou responder, cada um tem que ver. Como é que esse lado da história está querendo que o mundo não acabe, que não vire uma coisa horrível e que exista um futuro para os animais, para as crianças, que exista um futuro para os filhos delas, né? Para essa geração. Porque não é justo com as gerações futuras a gente desistir. Porque a minha vida eu queria me concentrar mais em mim. Tudo bem, brother, mas às vezes não dá. Às vezes você nasce num tempo, gente, que nascemos, que caiu pra gente, né? Essa missão pessoal e coletiva de modificar a forma que a humanidade vem caminhando, porque não vai dar mais para continuar 100 anos, 50, 30, sinceramente, acho que 20, no máximo 10, 5. Não vai dar, é pouco tempo. Vai ter que ter uma modificação. Então, como a gente vai fazer isso nas nossas vidas, nas nossas profissões? Como a gente pode ser mais ativo, né, na vida? Isso que é o ativista, né? A militância, ativo em alguma coisa, em alguma luta da sua região. Tem algum drama ambiental na sua região que você possa se envolver, que está precisando da sua atenção? Tem vários, o tempo todo, né? Eu acho que se as pessoas forem abraçando mais causas e coisas, quem pode, quem tem condições, claro que tem pessoas que estão no momento que ela não tem condição, ok, mas quem sente dentro de si que tem condições, que podia doar aquele tempo a uma outra ação, convido a fazer, porque é o que está precisando, né? Enfim. E eu acho que nisso vocês nos inspiram, a mim, a Dai, a Pedro e a outras pessoas, tenho certeza, demais, de que estão realmente fazendo a ação. Então, o caminho pela ação, né? Tem aquela parte teórica, mas e a ação? Sim, aí a ação ela vai fazendo o ser humano, né? Ela vai dando as revelações, realmente conhecimento, realmente a experiência essencial aí desse novo tempo que vai surgir. Espero, tenho fé, cada dia tenho que ter. Acho que a gente não pode deixar morrer essa fé. Que a humanidade vai acontecer um dia. Vai acontecer. Só que ela está ainda sonolenta e vai estar sacudida. Exato. Vai dar um sacudão, mas a gente tem que passar e a gente vai passar e venceremos. Venceremos. Que lindo, Rafa. Muita gratidão. Beijo no Vitor e toda a galera. Muita gratidão. Vou pedir só para a gente fazer um mantra rápido para finalizar, pode ser? Agradeço.
Aqui para pedir, a gente falou de tantos seres, pedir para que os seres se beneficiem de alguma maneira através das nossas falas, mas também através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos os seres sejam felizes, sabe? Muita gratidão por a gente estar junto nessa missão. Contem com a gente, parabéns e nosso respeito e reverência por tudo que vocês têm feito. Agradeço também todas as pessoas que estão aqui, escutando e passando isso adiante para outras pessoas. Graças, Rafa, por serem esses seres humanos. Não é só pelo que vocês fazem, é por serem quem vocês são. Graças, queridos. Beijos para Dai, beijo para o Pedrinho, beijo para todo mundo. Até breve. Tchauzinho. Tchau.